Bom, a aula de hoje, pessoal, boa noite aí a todo mundo, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Viller, eu sou professor aqui da análise macro, fui criador aí desses cursos aplicados de R, né? E a aula de hoje, né, como a gente compartilhou aí nas redes sociais, é basicamente uma aula sobre a modelagem, né? Uma aula que a gente vê lá nos nossos cursos de econometria, né? Especificamente hoje, né, a gente vai ver aqui um exemplo que eu faço lá no nosso curso de construção de cenários e previsões, né, que é um dos nossos cursos lá da área de econometria, que é usar aquele modelo de regressão múltipla, né, para fazer o que a gente chama de modelo de previsão. Existem várias formas de construir modelos de previsão, mas existe uma lógica quando você está querendo construir um modelo, né? E essa lógica de construção de modelo eu vou trazer para vocês aqui, é o que a gente vê lá no laboratório da seção 6 do nosso curso de construção de cenários e previsões. Essa lógica, ela envolve basicamente alguns passos, né? Que é basicamente o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês nesse script que vocês estão vendo aí na tela. Deem um feedback aí se vocês estão vendo a minha tela legal, como é que tá. A gente vai usar aqui na aula de hoje, né, esses pacotes que estão disponíveis aí na tela, né? A gente vai pegar aqui o Sidra R para pegar os dados lá da taxa de desemprego e alguns outros pacotes aqui, tanto para tratar os dados quanto para fazer o nosso modelinho em si. Para a aula de hoje, eu vou construir um modelo que a gente chama de modelo multivariado, né, com a regressão múltipla. Então, para isso, a gente vai usar a taxa de desemprego lá da PNAD contínua, que eu mostrei numa aula anterior aqui, e a gente vai usar covariáveis, né? A gente vai usar aqui duas variáveis lá da Fundação Getúlio Vargas, que são a índice coincidente de desemprego e o índice antecedente de emprego. São variáveis aí que tentam antecipar o que está acontecendo no mercado de trabalho, tá? A gente vai usar também outro índice lá da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de incerteza econômica. É um índice razoavelmente recente, mas ele captura aí o que está acontecendo em termos de incerteza econômica no mercado. E serve, obviamente, para explicar diversas variáveis macroeconômicas. Uma outra variável que a gente vai usar, essa variável tem alguma literatura sobre isso, né? Que é o índice lá do Google Trends, né? Eu estou usando aqui a palavra emprego, quando as pessoas fazem procura lá no Google Trends, né? Aquele sitezinho lá da Google, ele tem um índice que varia de 0 a 100, e essa palavra aí tem sido muito utilizada em forecast, né, em previsão. E eu estou dando um exemplo aqui para usar na previsão do desemprego. Duas outras variáveis que eu estou utilizando aqui são o IBC-BR, né, o índice lá de nível de atividade do Banco Central, e a taxa Selic, a taxa de juros Selic. E aí essas variáveis, elas estão num arquivo, né, XLS, arquivo CSV, desculpa, que eu vou importar aqui com a função read underline CSV2 lá do pacote readr. Tá? Então, carrego aqui os pacotes que a gente vai utilizar. E pego lá as minhas variáveis. A gente der aqui um xreg, né? A gente vai ver aí todas essas variáveis. Aqui eu vou transformar essas variáveis em série temporal, tá? Estou usando aqui o código base do R. E também essas variáveis aqui xreg, dentro lá do arquivo CSV, são o que a gente chama de variáveis explicativas. São as variáveis que, em tese, né, por hipótese, explicariam aí o meu desemprego, a minha taxa de desemprego, tá? Então, estou usando aqui 6 variáveis que, em tese, explicariam a taxa de desemprego. O desemprego em si, eu vou pegar lá do Sidra com aquele pacote Sidra R.
e aqui eu vou até construir essa variável, né? Estou pegando aqui a PEA, pegando a população desocupada e crio aqui na linha 26 a minha taxa de desemprego, já transformando ela para a série temporal. Na linha 28 eu junto a taxa de desemprego com a minha x-reg lá, que foi aquelas covariáveis que eu acabei de importar via o CSV. Dou o nome lá das variáveis, né? E tenho aí um data frame, né? Data, com todas as variáveis que eu vou utilizar. Dá um view aqui, né? E aí tem as minhas variáveis. Tem a taxa de desemprego, como esse aqui é um exemplo didático, né? Eu vou ter a taxa de desemprego e mais 6 variáveis, mas eu posso ter modelo de previsão com, sei lá, 50, 60, 90 covariáveis que explicam uma variável de interesse, tá? O mecanismo, obviamente, ele é o mesmo. É isso que a gente vai tentar aprender na aula de hoje. Bom, temos um problema aqui, que é o seguinte, isso aqui é um problema bastante comum em projetos de previsão, né? Que é sempre você ter missing values nos últimos dados. Aqui eu estou pegando uma amostra que começa lá em março de 2012, que é quando começa a série de desemprego da PNAD, e estou terminando em novembro de 2019, em termos didáticos. E aqui, de forma proposital, eu deixei o último dado aqui do IBC como Nora Weibull, né? Por quê? Porque existem séries que têm uma defasagem em relação a outras para serem divulgadas. E aí, quando tem um Nora Weibull desse aqui, você não pode simplesmente tirar essa linha com dados relevantes. O que você faz? Você cria um modelinho para o IBC e projeta esse último dado aqui. É basicamente isso que a gente faz aqui na linha 35. Eu crio um modelo, que a gente chama de modelo univariado, com a função autoarima lá do pacote forecast, e dentro desse autoarima, a gente cria uma previsão um passo à frente, que é justamente esse último dado aqui que está faltando para o IBC-BR. Com isso, a gente completa, né, esse dado de novembro que estaria faltando, e a gente pode usar essa linha aqui de novembro para gerar o nosso modelo de previsão. Tá? Isso é bastante comum em projetos de forecast. Aqui eu estou basicamente colocando, né, essa previsão que eu fiz para o IBC dentro lá do meu data frame, vejo aqui as últimas observações e aí sim a gente tem lá um dado para o IBC-BR em novembro e resolvemos lá o problema de missing value do IBC-BR. Bom, a gente tem então um data frame aí, né? Dá um str aqui. A gente tem um data frame com 7 variáveis, né? Uma variável de interesse, que é o desemprego, mais 6 variáveis explicativas, as covariáveis, e a gente tem aqui 93 observações, tá? Infelizmente, são poucas observações que a gente tem. Por quê? Porque a série de desemprego ela é bastante curta, né? Mas isso é Brasil, é o problema que a gente tem em ser brasileiro e ter que aturar aí as séries macro curtas, né? Que a gente tem no Brasil. Mas, enfim, vamos seguindo, né? Um próximo passo aqui no que a gente quer fazer é o seguinte, a gente tem que dividir a nossa amostra em 2 subamostras, uma amostra de treino e uma amostra de teste. Na amostra de treino, a gente vai rodar o nosso modelo, né? A gente vai fazer lá o nosso modelo na amostra de treino, e na amostra de teste a gente vai comparar as previsões, né, entre aspas, desse modelo com o que de fato foi observado lá na realidade. Então a gente tem dentro dessa amostra de teste uma forma de fazer uma avaliação do meu modelo, ver se o meu modelo está bom ou está ruim, tá? Então isso aí também é um passo importante quando você está construindo, né, um modelo de previsão. Para fazer essa divisão, né, entre amostra de treino e teste, eu estou usando uma função aqui, a Create Data Partition, lá do pacote Carrot, né, que é um pacote bastante usado em Machine Learning, e ele tem algumas funções interessantes para modelagem. Tá?
Então, estou criando aqui uma amostra de treino e uma amostra de teste. Tá? Então, a gente vai usar o nosso modelo dentro dessa amostra de treino e vai avaliar ele dentro dessa amostra de teste. Tá? Bom, aqui eu estou usando como a gente quer construir um modelo de regressão múltipla, né, bastante simples, a gente está usando a função LM, do R base, né, do código básico do R. A gente coloca aqui a variável desemprego, que é aquela variável que a gente quer fazer a previsão, né? E a gente coloca um tiozinho aqui, né, e um ponto para o R entender que a gente quer rodar, fazer um modelo de regressão dessa variável contra todas as outras variáveis que estão lá no nosso training, né, o nosso objeto training lá, que é aquele objeto que eu fiz a partição aqui em cima. Tá? Então, fazendo isso, eu consigo aqui o meu modelo. Dou um summary, e aí a gente tem aí um modelo, né, de regressão múltipla, em que o desemprego ele é explicado por aquelas 6 variáveis que eu mostrei para vocês lá na planilha CSV. Então, bom, em termos bastante rápidos aqui, né, a gente está vendo o coeficiente estimado, o erro padrão, a estatística T e o p-valor, de modo que todas as variáveis que a gente colocou aqui, elas em tese, elas são estatisticamente significativas para explicar o desemprego. Além disso, a gente tem algumas outras variáveis, algumas outras métricas, né, que é o R quadrado, né, está mostrando aí quanto da variação do desemprego é explicada por essas variáveis que a gente adicionou. E aí, como a gente está tratando de série temporal, geralmente a gente tem um fit maior do que 0,9, né, ou seja, mais do que 90% da variação da variável explicada. Isso daqui, pessoal, se a gente fosse construir um modelo que a gente chama de interpretativo, eu quero ver o efeito lá do IBC-BR sobre o desemprego. A gente teria que ter vários cuidados para interpretar isso aqui, até para construir o nosso modelo. Como, por exemplo, eu não falei nada sobre estacionariedade das séries, né? Eu peguei elas todas em nível e coloquei aqui. Não falei nada sobre diversas outras coisas que, se eu fosse, de fato, me preocupar em interpretar esse coeficiente, eu teria que falar para vocês e, obviamente, teria que tratar de forma mais adequada, mais robusta. Como eu estou utilizando esse modelo simplesmente para gerar previsões, né, eu não estou muito preocupado com isso por enquanto. Tá? Bom, então a gente rodou aqui o nosso modelo dentro lá do conjunto de treino e a gente pode aqui fazer a nossa previsão com a função forecast, do pacote forecast, usando o meu modelo, a LM lá, e colocando como um novo conjunto de dados aquele conjunto testing lá, né? Obviamente tirando aqui, né, a primeira coluna, que é a coluna lá do desemprego, e eu estou usando todas as outras colunas que são as covariáveis, tá? Dou um Ctrl Enter, e aí a gente tem aqui um objeto LM Forecast, que ele contém, né, as previsões que o modelo está gerando aqui, tá? LM Forecast. Ele vai gerar previsões para todas as variáveis que eu tenho lá no objeto de testing, tá? O meu dataset aqui, testing, né, ele contém 25 variáveis, 25 observações. Então, ele vai gerar 25 previsões dentro do meu conjunto de teste, tá? E aí, com isso, né, já que eu rodei o meu modelo, né, fazendo a retrospectiva, rodei o meu modelo dentro do conjunto de treino e fiz a previsão dentro do conjunto de teste, eu posso agora avaliar quão boa ou quão ruim, né, é essa previsão que eu acabei de fazer. E aqui na linha 62, eu pego a função accuracy, lá do pacote forecast, e comparo, né, a minha previsão média com o que de fato aconteceu na realidade, que é aquela primeira coluna lá do conjunto de teste. Fazendo isso, a gente obtém aqui algumas métricas, né? A gente tem o erro médio, a raiz quadrada lá do erro médio, o erro percentual, e por aí vai. Tem várias métricas aqui dentro dessa, dentro dessa função accuracy.
E aí, com essas métricas, né, eu posso comparar os diversos modelos que eu vou gerar. Aqui eu dei um exemplo, né, para vocês de um modelo de previsão, modelo de regressão múltipla, né, é, sobre como que esse modelo está sendo avaliado. E aí eu posso comparar esse modelo, por exemplo, com um modelo univariado, com um VAR, com um BIVAR, com um filtro de calma e por aí vai. E aí desses conjuntos de modelo eu tiro lá o modelo, né, que tem o menor erro de previsão das diversas métricas, e a gente pode fazer a escolha, né, do melhor modelo de previsão para aquela variável que eu tenho aqui. Então, o passo a passo, né, só fazendo a retrospectiva, para construir um modelo de previsão dentro do R, ele é bastante simples, né? Você vai coletar os dados, aqui a gente coletou os dados de uma planilha Excel, que já estava pronta aqui para mim, mas eu posso coletar da internet, como eu fiz aqui com a taxa de desemprego, lá direto do Sidra R. Uma vez coletados os dados, eu faço o tratamento desses dados, né? O tratamento que eu fiz aqui hoje foi basicamente completar lá mês sem velo, valores faltantes, né? Depois a gente divide em amostra de treino e amostra de teste, rodo o meu modelo dentro da amostra de treino, faço a previsão dentro da amostra de teste e, por fim, eu vejo quão boa ou quão ruim, né, é essa previsão. Então são esses passos que a gente faz para construir um modelo, que é basicamente o que eu ensino lá no curso de construção de cenários e previsões. Beleza, Vitor? Vamos tirar a dúvida do pessoal, então. A Beatriz perguntou aqui se os dados são abertos, já que são da FGV. Esses dados são abertos, Beatriz. Tanto os dados lá de mercado de trabalho, né, o ICD e o IAMP, eu não sei pronunciar isso aqui direito, mas é índice antecedente de emprego, tá? E o índice de incerteza econômica, todos eles estão lá no site do IBRE, né, da Fundação Getúlio Vargas. Legal. Aí a Beatriz comentou aqui que tentou fazer a previsão utilizando o novo CAGED para número de empregos formais. Eu não aconselho não, Beatriz. O CAGED, ele mudou, né? Então você não consegue... não faça isso, tá? Juntar a série antiga com a série nova. É um erro. Tem muita gente Pois fazendo gera, isso no mercado. gera análises erradas, basicamente. Não é mainstream fazer isso, não. O Matheus estava perguntando aqui se isso não é machine learning. Assim, machine learning é um nome bonito para dizer coisas que o nego faz há 100 anos, né? Ah, Hoje, a diferença que a gente tem hoje em relação a 100 anos atrás é basicamente duas, né? Poder computacional, né? A gente consegue hoje tanto armazenar dados, né? Quanto distribuir os dados. Mas assim, os modelos em si, isso daqui que eu fiz, né? Que é um modelo de regressão linear baseado lá em mínimos quadrados ordinários, né? OLS. Ele existe desde o século XIX, né? Mas sim, legal. é também um modelo que a gente chama de modelo supervisionado dentro lá de Machine Learning, e eu também ensino no curso de Machine Learning esse tipo de modelagem. O Luiz Correia comentou: a previsão e o sample teste são feitos um passo à frente, ou a previsão é baseada na última observação do sample treino? Não, isso aqui eu não estou fazendo isso, tá? Eu estou Ah, basicamente fazendo aqui uma divisão entre a amostra de treino e a amostra de teste. Por quê? Porque eu estou basicamente preocupado se esse modelinho aqui faz sentido, né? Vocês viram que faz, porque o meu erro lá de previsão foi muito baixo. Então, de fato, usar essas covariáveis aqui para explicar o desemprego faz sentido. Se eu quisesse, de fato, fazer uma previsão, por exemplo, a gente está aqui em outubro de 2020, né? Eu quero fazer uma previsão para novembro de 2020, eu primeiro teria que construir cenários, né, para essas variáveis explicativas, e aí depois eu faria a previsão para o desemprego com base nesses cenários que eu construí. legal, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Você prefere fazer previsões com modelos multivariados ou de séries temporais normalmente?
do de Nilson Pedrosa Júnior? Modelos de série temporais são bastante robustos, tá? Em geral, a gente não precisa usar análise multivariada, não. Obviamente que depende da variável, né? Mas variável macro, variável econômica, modelos de séries temporais atendem muito bem. Legal, legal. Ó, o Kleber comentou aqui. O Vitor não aconselhou rodar com Caged e com a Raiz. É possível a pacote de Raiz? Não, RAS para isso também não. Não Beleza. é aconselhável, não. Jadson Pessoa, existe um tamanho ideal para dividir dados entre teste e treino? Então, geralmente a gente pega lá, como eu fiz aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu peguei 30% da amostra e coloquei no conjunto de teste e 70% no conjunto de treino. Agora, tamanho ideal para construir um modelo, número de observações, né? Não tem. O ideal é que você tenha cada vez mais observações. No Brasil, né, como eu falei no início, a gente tem um problema sério de séries muito reduzidas. Mas é o que os meus amigos paulistas falam, né? Para hoje é o que tem. Então, não dá para você criar dado, né? O dado que tem é esse. A divisão clássica entre amostra de treino e teste é 30-70, e você usa o que você tiver de dado. Obviamente, quanto mais, melhor. Luiz Correia, posso comparar o VAR com uma regressão? Quais são os modelos abordados no curso de cenários? Então, eu faço isso lá, né? Aqui, ó, por exemplo, na última aula, né, do curso de cenários, a gente faz combinações de previsões. O programa completo do curso ele está disponível lá no site, né? Mas aqui eu não continuo vendo minha tela aí, né? Só me dá um feedback. Estamos vendo sim, seção 14 PDF. Isso. Então, aqui, ó, nessa última aula aqui, eu ensino a fazer previsões combinadas, né? E aí, nas aulas anteriores, eu faço lá modelo de regressão linear, modelo univariado, né? Modelo VAR, né? O vetor autorregressivo, e aqui eu uso esses modelos que eu criei na aula para fazer combinação de previsões entre o VAR e um S-arimba. Eu estou usando aqui como exemplo, né, para inflação. Mas você pode usar para qualquer outra série. Nilson comentou, aprendi a usar o Sarima no seu curso. Você considera que esse tipo de modelo é ainda o mais prático para previsões de séries mensais? Então, modelos univariados, né, que é a forma correta de falar, eles são bastante utilizados ainda, né? Por quê? Porque são simples, têm uma aderência boa no curto prazo, e quando você não tem covariáveis, né, eles são uma mão na roda, né? Por exemplo, eu quero fazer previsão de gasto com previdência. Quais são as variáveis que você utilizaria para explicar isso? Geralmente você não tem. Então você utiliza lá um modelinho univariado e ele te explica muito bem. E é bastante utilizado ainda, assim. Legal. Aí perguntou onde é possível baixar os dados do Google. Acho que é o Google que você comentou logo no início da aula, né? Quem foi que perguntou? Foi o César Aires Gasparim. Então, César, é possível. Você tem um pacote lá, que é o GG Trends R. Com esse pacote você consegue baixar os dados lá do Google Trends direto para o R. Tem um exercício, se você for nosso aluno, né? Tem um exercício lá do Clube do Código que eu faço isso. E é isso. Valeu pela presença de todos. Espero vocês lá dentro da plataforma de um aluno. E desejo bons estudos e uma boa noite para vocês. Um grande abraço.